Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 189, onde vamos estudar, olha aqui, crescendo na tua tela, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, onde ele nos explica como a prece funciona, como é que funciona isso, o que acontece, né? Já estamos há algumas semanas estudando sobre isso e hoje estudaremos os itens 16 e 17, que fala sobre ação da prece, preces inteligíveis, que sejam inteligentes, que eu consiga compreender. Então é isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? Nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, ele tem esse vídeo, ele tem o texto do Evangelho, ele tem o texto da página de preparo, que hoje é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele tem o significado das palavras mais difíceis, a gente bota do lado dela. Sabe que tem livro que tem palavra difícil que ele bota lá atrás ou lá no final para você procurar, né? Aí é chato, né, você ficar procurando. No nosso fica do lado, coladinho. Já o significado. Tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tem o tira dúvidas, se você ainda assim tiver alguma dúvida. E você tirou a dúvida, olhou ali o tira dúvida. Não, mas Sérgio, mas ainda tem coisa que eu estou em dúvida. Manda o WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda o WhatsApp que a gente vai conferir, a gente vai analisar tudo direitinho. Tá bom? E vai sempre responder para você. Seja, Sérgio, eu quero falar de Evangelho no Lar, eu quero falar de Espiritismo, eu quero falar de terapia, eu quero só conversar, eu quero te convidar para fazer uma live, eu quero te convidar para dar uma palestra na casa de... Tá de qualquer lugar do mundo, não tem problema, pode mandar, não tem problema não. A gente sempre vai responder. E se você preferir mandar por e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Você pode fazer também por esse caminho, tá? São os dois canais aí, né? Ou melhor, ainda tem mais canais para a gente conversar, mas para pergunta e resposta sim, WhatsApp e o e-mail. Se você, de repente, quer me acompanhar outros trabalhos que eu faço, poxa, Sérgio, eu achei legal isso aí, eu queria saber de outras coisas que você faz e tal, acompanhar um pouquinho aí, outros estudos que você desenvolve e tal, aí tudo bem. Aí você vai lá no Instagram ou então no Facebook, e aí ó, Sérgio W. Soares, está escrito aqui o meu Instagram, ó, Sérgio W. Soares. Tudo junto, né? Sérgio, bota a letra W e bota Soares. Aí você vai me encontrar tanto no Facebook como no Instagram. Aí clica em seguir, acompanhar, inscrever, esses nomes aí que vem ali escritos, né? Tá bom? Então ali são as três formas de a gente ter aí uma interatividade. A gente fala sobre a rádio, sobre o Facebook do Evangelho no Lar. Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Muito importante. Esse sim, você pode até não querer me acompanhar nas redes sociais, mas acompanhe o Evangelho no Lar. Já vai te ajudar muito. Clica no curtir na página, clica no compartilhar, passa para todo mundo isso. Vamos levar adiante a ideia do Evangelho no Lar. Ela é importantíssima, gente. É extraordinário a gente passar esses conhecimentos. E muitas pessoas às vezes nos agradecem por isso. Dizem, olha, aquele dia que você compartilhou, eu estava perdido na vida e aquilo me ajudou muito. Pensem com carinho. E esse estudo também está na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você acompanha 24 horas no ar
a Rádio Espiritismo e os horários do nosso Evangelho no Lar. Vamos dar início então com a nossa prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados aqui presentes, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, ao esclarecimento de tantos fatos e de tantas situações que fugiam ao nosso alcance e à nossa capacidade de compreender. Obrigado por podermos estudar e adquirir essas lições que são tão importantes para o nosso progresso e evolução como espíritos. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo se encontram aqui preparando, harmonizando, higienizando, limpando espiritualmente falando este local, este ambiente, o seu ambiente aí onde você está. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Nós vamos agora para o estudo, a leitura da página de preparo. Quem já nos acompanha há um bom tempo, né, sabe, mas eu falo muito isso principalmente para quem está aqui pela primeira vez. Nossa página de preparo, ela é uma página de preparo mesmo. Ela não é leitura aleatória. Muitas vezes, 99% pega, abre ao acaso e lê. São leituras maravilhosas, mas na maioria das vezes não tem nada a ver com o estudo, com o assunto do estudo do Evangelho. No nosso caso, não. A gente pegou a coleção Fonte Viva, toda a leitura que a gente faz já tem a ver com o assunto do Evangelho. Hoje mesmo. Hoje de Evangelho mesmo, é pouco texto que tem. Tem mais texto de página de preparo do que de Evangelho. Então, mas a gente já vai fazendo porque já estamos trabalhando o assunto do Evangelho. Ok? Porque foi pego da coleção Fonte Viva os textos que eram pertinentes, que tinham a ver com o estudo do Evangelho em questão. E hoje, livro Pão Nosso. O autor é o Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier, né? As ideias vieram pelo Espírito Emmanuel através das mãos do Chico Xavier, que psicografou. Então a gente está nessa coleção Fonte Viva hoje, vamos pegar o capítulo 45, cujo título é Quando Orardes. Quando você for fazer oração, quando você orar, né? Então a gente vai entender isso aí. E aí o Emmanuel pega uma frase de Jesus que foi anotada por Marcos, capítulo 11, versículo 25. E o que foi dito ali por Jesus? E quando estiverdes orando, perdoai. Uau, Sérgio, perdoai. Ai, meu Deus do céu. Ai, perdoar não é comigo. Olha, aconteceu um negócio lá em 1974 que eu até hoje eu não engoli. Entendi. Quer dizer que você tem dificuldade em perdoar? É isso mesmo? Sabe o que acontece quando a gente... existe um engano muito grande, porque a gente acha que quando a gente perdoa, a gente está libertando aquela pessoa. Não está, não. A gente está libertando a nós mesmos. Uma pessoa cometeu um ato, fez alguma coisa, e aí você não perdoa ela, ela vai ficar triste durante um dia, durante uma semana, talvez durante um mês. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai seguir a vida dela. Vai fazer o quê? Ele perdoa, se não perdoa, vai seguir a vida dela. E aquele cara que não perdoou, ele fica a vida inteira carregando sentimentos de mágoa, de rancor, sentimentos inferiores e que acabam fazendo mal
para aquela mesma pessoa. Se não me engano, tem poucas semanas, acho que eu falei aqui nesse evangelho, no nosso Evangelho no Lar, que eu contei a história de 2 macacos. Esses macacos estavam no alto de uma árvore, numa floresta. Eles estavam ali sentados, comendo ali a bananinha deles, aquela coisa toda, né? Quando de repente eles avistaram lá na beira do riacho uma menininha que queria atravessar o rio. Mas ela não tinha como atravessar, né? Muito fraquinha, pequenininha, né? Como é que ele ia pular ali aquele rio todo, né? Aí um dos macacos desceu, atravessou o rio, botou ela no lombo dele, botou ela nas costas dele, né? E aí ele deu um salto, pulou ali num galho, num cipó e tal, foi e atravessou o rio ali para ela. Aí a menininha desceu e seguiu o rumo dela, né? Aí o macaco, no que ele volta lá para a árvore onde estava o amigo dele, né? Aí o outro macaco vira e fala assim: você tá doido? Como é que você faz uma coisa dessa? Você vai lá carregar a menina? Ela é humana, nós somos macacos, nós somos espécies diferentes, nós falamos línguas diferentes. E aí você vai lá e faz isso, né? E fica carregando, e fica... Ele soltou o verbo para cima do macaco que ajudou. Aí o macaco que tinha ajudado, né, a menina, ele falou assim: meu amigo, eu carreguei a menina nas minhas costas durante 1 minuto. Você sequer desceu lá, mas você continua carregando ela até agora. Essa alegoria, ela é muito interessante para a gente trabalhar, né? Repara, página de preparo, né? Primeira frase, né? Sobre o perdão. Quantas coisas que já aconteceram e tudo mais, que a vida está seguindo, está continuando, e você, por não perdoar, achando que o seu perdão é que vai libertar, você é que está carregando aquilo até agora. Alguém pisou na bola com você, cometeu um equívoco, estava de cabeça quente, estava irritado. Será que você também não fica irritado, não fica nervoso, não pisa na bola também? Às vezes nós cometemos enganos até sem querer, a gente não percebe. Às vezes a nossa intenção era boa, mas causou aquela... Então repare, né? Quando estiveres orando, perdoai. Sabe o porquê? Eu nem li ainda aqui o texto, mas eu já vou aqui falar uma das situações da prece. A prece é importante eu trabalhar boas vibrações. O meu pensamento estar elevado. Estar num grau superior, avançado, né? De amor, de fé, de perdão, de caridade, de boa vontade. Então, quando eu vou fazer a prece e carrego comigo o sentimento de não perdoar, de mágoa, de rancor, são vibrações superiores ou inferiores? São inferiores. Então, prejudica a minha vibração naquele momento da prece. Que interessante, né? Uma frase só da página de preparo. Ainda nem li nada que o Emmanuel falou, mas já dá pra gente, né? Isso é uma das coisas bacanas, né, nesse evangelho, né? Uma frase pode nos levar já a muitas reflexões. Então, e quando estiverdes orando, perdoai. Foi dito por Jesus, anotado em Marcos, capítulo 11, versículo 25. O que é que o Emmanuel tem para nos dizer? A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares, comuns. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato
com o sentido eterno e criador da vida infinita. Vou ler aqui então, né? A sincera atitude da alma da prece não obedece. Então tem gente que pega o Pai Nosso, faz aí 50 Pai Nosso, ele fica lendo o Pai Nosso, não tem vibração nenhuma. É um texto, é como se fosse um texto. É como se fosse assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de... Eu estou copiando, eu estou repetindo aquilo. Eu não estou vibrando com aquilo. Eu estou repetindo mecanicamente. Então, o que acontece? É muito importante na hora de uma prece a gente trabalhar. Vamos supor, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato, aí eu imagino um rato, imagino um ratinho. Não vamos pensar em ratazana, vamos pensar um ratinho simpático, o ratinho lá do Tom e Jerry, né? O ratinho, Tom e Jerry, pronto, tem o Tom que é o gato e o Jerry. Aquele ratinho é tão simpático, né? Eu gosto daquele desenho Tom e Jerry. Imagina aquele ratinho. Roeu a roupa, o ratinho. O Jerry estava com fome. E aí eu imagino ele lá, né, com a fome danada, viu ali a roupinha, que era do rei. Ele foi roer a roupinha. Aí tá o Jerry com aqueles dentinhos roendo a roupinha. Olha só, já estou trabalhando a minha visualização. Alguns já estão quase assistindo como se fosse um desenho da Hanna-Barbera. Tá o Jerry lá roendo uma roupinha. E aí o rei, vamos imaginar aquele rei bem, né, com aquela roupa vermelha, aquela capa, aquela coroa dourada, o rei, né, de Roma. Então tá lá em Roma, o rei com aquele povo todo, aquela coisa, aquela capa bonita, aquele trono, e o Jerry ali, o ratinho roendo a roupa. Olha que diferença faz. Numa frase que eu falei, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quando a gente deu energia para isso, eu pensei no rato, eu pensei nele roendo. A roupa é engraçada, eu nem pensei na roupa, né? Pode ser uma cueca, um short, uma camisa, enfim. Do rei de Roma. Não fez uma diferença? Gente, imagina na prece. Então, quando a gente faz mecanicamente, não tem nada. Tem gente que, por exemplo, fica fazendo o sinal da cruz, fica fazendo o sinal da cruz. Ele nem sabe para que ele está fazendo, ele nem sabe o que é aquilo. Ele está repetindo mecanicamente aquilo. Então não tem nada. Sérgio, mas não tem nada, como pode? Não, ele nem sabe o que ele está fazendo. Então é isso que ele coloca. Agora, quando ele na oração, ele pensa nos planos divinos, ele pensa nas coisas, assim como a gente falou, o rato roeu na roupa do rei de Roma, a gente pensou no rato, pensou na roupa, pensou no rei, pensou em Roma, pensou em qual era a roupa. Aí dá um sentido, a gente coloca uma energia muito maior. Deu para perceber aí? Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa, de pedido ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então, eu vou fazer aquele pedido e eu vou examinar como eu estou me comportando na hora de fazer aquele pedido, na hora de fazer aquela prece. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Porque aquela mente que ora verdadeiramente, ela está trabalhando pensamentos, emoções, sentimentos e sentimentos elevados. Mesmo numa hora de angústia e de aflição, mas eu vou trabalhar sentimentos elevados. Que a primeira coisa nesse momento da aflição seja a fé, que é um sentimento elevado. Eu tenho fé de que o melhor vai acontecer. Às vezes a pessoa faz assim, olha, eu quero que fulano fique curado de não sei o que lá e tal, eu peço por isso. Eu posso pedir sim para alguém ficar bom de uma doença, de alguma coisa. Quem não vai fazer isso? É claro que a gente vai.
mas eu vou fazer assim, e eu tenho fé, eu peço isso, mas Pai, seja feita a vossa vontade. Então, se ele vai ficar bom ou não, eu sei que aconteceu aquilo que era o melhor para aquela pessoa, para aquele espírito, que às vezes a pessoa até morre, mas para aquele espírito talvez seja isso. Eu fiz a prece e ela, de uma certa maneira, foi atendida, porque eu pedi o melhor para aquela pessoa, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus, de acordo com a sabedoria dos amigos do plano espiritual, que enxergam de uma maneira muito melhor do que a minha. A minha visão, a nossa, que nós aqui encarnados, a nossa visão é extremamente limitada. Extremamente limitada. É como um carro na estrada, que está no meio de engarrafamento, aí ele quer entrar numa rua e está com algum problema. Deus, amigos espirituais, é como se estivesse num helicóptero. Ele está vendo, não, ali está engarrafado, ali tem um problema, ali tem um acidente, ali está pegando fogo, não sei o que lá, ali tem, né? E aí nos orienta para um outro caminho. Eu fico danado, né? Que eu queria aquele, e mal sabe que aquilo está sendo um livramento para mim. E a gente ainda fica mal agradecido, resmungando e reclamando, né? Então ele coloca isso, ok? As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues, dos sutis, né? Quase imperceptíveis, fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente para a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. Eu gostei muito disso, né? Comunicam-se através de imperceptíveis fiozinho pequenininho do desejo manifestado na oração. É isso que gera, às vezes, uma transmissão de pensamento. Às vezes eu peço por uma... eu preciso encontrar uma pessoa para trabalhar aqui na minha casa. Daqui a pouco algum amigo teu fala: poxa, eu tenho um amigo que está precisando de trabalhar na casa de alguém. Tu não conhece alguém não? Aí tu fala assim: caramba, eu tinha feito uma prece pedindo isso, porque a outra fez. E aí, ó, o universo, Deus, a lei de atração, a física, agora escolhe o que você quiser. O nome que você quiser, não importa. As coisas se conectam. Nós estamos interligados. Todos nós estamos conectados uns com os outros, de alguma maneira. Como isso funciona, eu não faço a menor ideia. Já falei, não faço a menor ideia, mas eu sei que funciona. Já não aconteceu isso? Você faz a prece por alguém, pensa, ou pede uma situação, ou pede alguma coisa, daqui a pouco aparece exatamente aquela pessoa dentro daquela situação. E ó, mais de uma vez, hein? Para diversas situações diferentes. Porque na primeira vez eu posso falar, né? É coincidência. Aí na segunda, que interessante, a coincidência de novo. E depois, que interessante, outra coincidência. Peraí, então já não é coincidência, é quase uma rotina. Quando você faz a prece verdadeiramente, as coisas vão acontecendo. Já falei aqui em outro evangelho, não sei se foi Einstein, acabei nem pesquisando isso, depois vou pesquisar. Que fala assim, né? Coincidência é a forma como Deus encontrou para manter-se no anonimato. Então Deus está lá na D, para a pessoa não ficar falando muito. Aí chama de coincidência. Eu acho muito bacana essa frase. Ele continua aqui falando, né? É digno de lástima, lamentar-se, né? Todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal. Dilatar seria aumentar, né? Então é de lástima, é lamentável todo aquele que se utiliza da oportunidade de aumentar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai.
Porque tem gente que quer fazer oração, quer fazer prece para desejar o mal dos outros, Eu já recebi várias mensagens. Eu recebo pedido de prece de um monte de gente, né? A Rádio Espiritismo recebe. Eu também já vi, olha, eu queria fazer uma prece aqui para fulano morrer. Olha, eu sou amante de um fulano, eu tenho um homem aqui que está comigo e tal, né? E aí ele não quer se separar da mulher, entendeu? Eu queria uma prece para aquela mulher morrer. Veja, eu não estou aqui nem querendo condenar se é amante ou se não é nada disso. Mas peraí, ela está desejando a morte de uma outra pessoa. Ou às vezes é a mulher, né, que é a esposa, né? Ah, meu marido tem um amante, eu queria que a amante morresse. E uma vez, nesses anos todos, eu recebi a mensagem do marido, querendo que a mulher e a amante morressem. Olha que coisa de doido. O que ele está vibrando? Isso é sentimento elevado ou é sentimento inferior? É sentimento inferior. E aí, pedi e recebereis, lei de causa e efeito. Ele está vibrando esse tipo de pedido, o que vai acontecer com ele? É ele que vai ter os problemas. É claro que quando eu recebi essa mensagem, eu não fiz prece nenhuma desse tipo, né? Não vou fazer esse tipo de prece, pelo amor de Deus. Eu falei, meu irmão, minha irmã, avalie o que você está falando, o que você está pensando, o que você está pedindo. E tenha cuidado para esse pedido, por engano, entre aspas, não voltar para o remetente. Quando você manda uma carta para alguém, pelo menos teoricamente era para ser assim, você manda uma carta para alguém, se a pessoa tivesse mudado, o correio não manda de volta para você a mesma carta? O que eu posso te garantir é que todo pensamento, seja ele superior ou inferior, que você faça para qualquer pessoa, que você deseje para qualquer pessoa, ele retorna para você. Igual uma carta que retorna para o remetente. Isso é muito sério, gente. Então que a gente possa analisar e pensar muito antes de querer fazer uma prece com sentimento de mágoa, de rancor ou de ódio. Vamos trabalhar o perdão. Vamos trabalhar esses bons valores. Veja, perdoar não significa necessariamente o cara aprontou comigo, né? Me fez uma confusão, fez um tumulto danado. Perdoar não significa ter afinidade. Não, eu perdoo e aí domingo, almoço de domingo, você vem aqui para minha casa, vem aqui. Não é isso que eu estou falando. Não confunda perdão com afinidade. Quando Jesus fala amai os vossos inimigos, não significa ter afinidade com o inimigo. Inimigo, vem pra cá, ó, vem. Ele vai jogar uma bomba na tua casa. Eu perdoo aquele inimigo. Eu amo aquele inimigo no sentido de que é um espírito ainda ignorante. Ele vai perceber aquelas bobagens que ele está fazendo. Mas eu não tenho afinidade com ele. Mas ainda assim eu vou perdoar, vou amar e tudo mais. Se ele faz esse monte de bobagem, é por ignorância dele. Meu Deus, quanta coisa que ele vai colher. Fruto da ignorância dele de aprontar e de fazer um monte de coisa. Então é isso aí que ele coloca nessa página de preparo. Vamos lá. Aí, capítulo 27, pedi e recebereis, itens 16 e 17. Ação da prece. Preces inteligíveis. Inteligível quer dizer que se entende, que é fácil de ser compreendido. Ok? No item 16, ele pega aqui uma passagem que está ali em São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Vamos entender isso aqui. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro. Eu vou botar aqui, ignorante. Um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele a quem me fala será para mim um bárbaro.
você chega num lugar, encontra, por exemplo, um japonês e começa a falar com esse japonês, mas você vai falar em português. E aí você está falando com ele, está falando, o japonês está olhando para você assim, né? Nossa, ele se mexe bem, né? Ele tem uma voz alta, boa, aquela coisa toda, né? Nossa, deve ser coisa boa que ele está falando, mas eu não estou entendendo nada. E aí eu começo a falar, e tá o japonês ali olhando para mim. Veja, eu serei um ignorante para quem eu estou falando, não está entendendo nada. Aí o japonês, por outro lado, ele vira, né? Seijo-san, e não sei o que lá, né? Arigato! Aí ele começa a falar um monte de coisa para mim. Aí eu olho, né? Penso assim, uau! Ele fala bem japonês, né? De repente nem sabe falar bem. De repente ele é até um analfabeto, mas ele fala bem japonês, né? Caramba, que coisa legal, né? Puxa, não, muito bem. Aí ele termina de falar, eu faço assim, né? Aí eu fico pensando, né? O que ele falou? Não faço a menor ideia do que ele falou. Por quê? Eu, né? No caso, ele pra mim é um bárbaro. Eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Às vezes tem pessoas que até em língua portuguesa, tem gente que às vezes fica falando rápido, ou que fica falando monótono, ou tem gente que fala de um jeito esquisito, né? Então, não sei lá. Olha, então aconteceu isso. Tem gente que começa a falar alto e termina falando devagar, né? E eu já vi uma situação de uma pessoa falando assim, né? Não, aí aconteceu, foi em tal lugar, aí, né? Aí o outro sim, sim. Aí o outro, aí aconteceu, eu não sei o que, aí o outro, Aí ele falando, né, de novo, alguma coisa que era negativa, ele falando, né? Aí o outro, Aí o cara que estava falando, Não. Ou seja, ele não estava entendendo nada que o outro estava falando. Então é isso que ele está colocando, né? E ele continua. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Isso aqui, ele vem muito, sabe em quê? A gente pode dar como um grande exemplo a própria Igreja Católica. Que as missas eram todas elas celebradas em latim, que era a língua oficial da igreja. E aí o padre está falando um monte de coisa em latim, né? No início dos anos 900, na primeira metade dos anos 1900, né? As escolas até davam aula de latim. E aí tá falando aquele negócio tal. É uma língua que não é utilizada. E o sujeito ia lá para a missa, vendo aquela missa em latim, e não estava entendendo nada. A missa sendo celebrada em latim, desculpa o trocadilho horrível, mas eu vou fazer o trocadilho horrível. Sendo celebrado em latim, ou tendo um cachorro latindo, eu não vou entender nada. Nem o que o padre está falando em latim, nem o que o cachorro está falando latindo. Eu não vou entender nada. Horrível, né? Esse trocadilho foi horroroso, né? Gente, desculpa, foi horroroso. Mas eu estou querendo dizer que eu não vou entender nada. Então o que eu vou... Aí o padre levanta, aí todo mundo se levanta. Aí fica de joelho, todo mundo fica de joelho, todo mundo... E o cara pensa assim, uau, tá todo mundo ali na fé, não entendeu nada do que está acontecendo. Está fazendo movimentos mecânicos, mas não sabe nada do que está acontecendo. Aqueles fiéis que estão ali, eles estão até com boa fé. Então o coração deles está com a maior boa vontade, mas ele não entende nada que está acontecendo ali. É como assistir um filme sem legenda, se você não sabe falar aquele idioma. Deu para perceber aí? Então preciso ter isso traduzido, né? Ele continua, se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim das vossas ações de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam, não se melhoram, não evoluem com ela. Eu mandei uma mensagem extraordinária, montei um texto lindo, maravilhoso. É uma mensagem de paz, de luz, de fé, de esperança.
Mas eu falei esse texto em alemão e você não entende nada de alemão. Você não vai entender nada, ué. Simples assim. E é engraçado até porque se considerava um absurdo. Quando falavam da ideia de fazer no idioma, gente, não foi assim, não foi fácil que aceitaram essa ideia, não. Não, é uma blasfêmia, é um insulto, é não sei o que lá, é não sei o que lá, não sei o que lá. O que teve de gente reclamando, muitas vezes o óbvio não é enxergado pela grande maioria. É muito comum na história da humanidade, eu vou repetir, em muitos casos o óbvio não é enxergado pela maioria, porque ela carrega tantas crenças limitantes que vai estar ofendendo a Deus, ou que vai estar, né, aquela coisa, né? Ainda tem a turma final, você está ofendendo a Deus, fazer em outro idioma que tem que ser no latim. Está ofendendo a Deus. Gente, o que é isso? Então vamos entender. A nossa prece, a nossa oração, a gente precisa fazer ela, né, no idioma que as pessoas entendam, compreendam. É por isso até que a gente recomenda no próprio Evangelho no Lar, quando vão ter crianças, compra um livro, O Evangelinho segundo o Espiritismo. A autora se chama Laura Bergalo, tá? Compra esse livrinho. Porque o Evangelho, mesmo para criança, muita coisa ela não entende. E às vezes eu boto a criança, não, tu vai ficar ali. Aí eu falo aqui, não podemos olvidar. Não, vai ter uma leitura que eu vou fazer aqui, não passa de amálgamas. Aliás, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para muitos que acompanham a gente, acompanham por quê? Porque eu boto o significado das palavras mais difíceis. Na palestra espírita, como tem palestrante espírita que adora falar difícil, não devemos olvidar sobre, né, não sei o que lá. Gente, vamos falar simples e da maneira que todo mundo entenda. Vai ser muito mais proveitoso. Isso não está sendo dito por mim. Está aqui no Evangelho, está lá atrás, dito lá em São Paulo, aos Coríntios, e tudo isso. E a gente aqui ainda fica, muitas vezes, movido pelo orgulho ou pela vaidade. Eu falando bonito, ó, todo mundo vai ver como ele é inteligente, ele sabe falar bonito, ele sabe falar palavras difíceis, né? Uau, ele deve ser muito culto, muito... Olha, ele pode ser muito culto em relação à cultura, conhecimento de línguas e de palavras e aquela coisa toda. Mas talvez ser culto não significa necessariamente ser sábio, ter sabedoria. Eu tenho aquela cultura, sei aquelas palavras difíceis, eu vou utilizar aquilo num congresso com pessoas que também sabem falar difícil. Agora, sabedoria é eu tendo a cultura, eu vou falar com as pessoas que não têm aquele conhecimento todo na linguagem deles, na linguagem que ele entenda. Esse é o segredo da nossa Rádio Espiritismo. Quando passa pela nossa seleção, vem palestrante que adora falar difícil, cara, meu amigo, muito obrigado. Os seus conhecimentos são maravilhosos, tá? Mas não dá pra gente colocar no ar, não. Mas como assim? Eu tô falando aqui o que tá... Sim, mas o nosso público aqui, né? Ele é um público, ele é o povão. A gente precisa falar na língua do povão. Deu para perceber aí? Continuando, item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas. Essa é a parte do nosso Evangelho Espiritismo, com todo respeito, que eu falo assim, gente, vamos traduzir. Por isso que a gente coloca, né? Então, falar numa língua que eles não entendem não passam de amálgamas, ou seja, mistura, confusão de palavras que nada dizem ao espírito. Essa frase aqui desse jeito, eu acho assim, desculpa a honestidade, mas é a minha opinião. Ele critica
sobre falarem de uma linguagem que as pessoas não entendem. Aí quando ele usa amálgama, ele está fazendo justamente o quê? Usando uma linguagem que a pessoa não entende. Eu, particularmente falando, eu não fazia a menor ideia, desculpe se for até uma ignorância minha. De repente, Sérgio, mas todo mundo sabe que é amálgama. Então tá, então ignorante sou eu. Né? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Fui lá no dicionário. Mistura, confusão. Né? Então ele fala, para a maioria das criaturas, as preces de uma língua que elas não entendem não passam de amálgama, de confusão de palavras que nada dizem ao espírito. Ok? Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Se eu não entendi a ideia, como é que eu vou? Né? Será dita como simples fórmula, cuja virtude, mérito, né, dependerá do maior ou menor número de vezes que se repita. Tanto que falava, repete o Pai Nosso, repete a Maria, a Ave Maria, repete não sei o que lá, 500 vezes, né? Como se aquilo fosse. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinada número de vezes ou em tal ou tal ordem. Eu estou repetindo aquela frase, estou repetindo aquela oração, estou fazendo aquilo, mas o que quer dizer aquilo? Olha, não sei, não faço a menor ideia, mas eu estou repetindo aquilo ali. Não adianta nada. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível para a forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, acaba mostrando o que? Vamos vibrar, vamos fazer a prece com as nossas palavras, da nossa maneira que a gente entende. Sem querer falar bonito, falar difícil, falar complicado ou falar até em outra língua. Ok? Isso consta lá no capítulo 26, número 2, fala sobre isso. Por falar em prece, hora da prece, né? Para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, pausa aí. Mencionem aí os nomes dessas pessoas, tá bom? Se a relação de nomes for muito grande, anota num papel, já deixa até guardado esse papel para a semana que vem, que aí você fala os nomes que estão aqui na mesa anotados, para poder simplificar, não ficar meia hora falando o nome, tá? Vamos lá então, fazer a prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda a luz, toda a ajuda, auxílio ou amparo, esclarecimento ou fortalecimento, onde quer que se encontre. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Fluidificação da água. Aqui. Fluidificação é energização, envio de boas vibrações, né? Então, se você for no YouTube, bota lá, minutos, aqui ó, minutos de espiritismo número 23. Água fluidificada. Bota exatamente esse texto. Minutos de espiritismo número 23. Água fluidificada. Tem ali o estudo completo, tá? Peguei aqui minha jarra, você pega aí seu copo, sua jarra, seu vasilhame, como você preferir, sua garrafa. Vamos colocar as mãos sobre ela e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhe para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Fiz aqui a fluidificação da água. Estou colocando aqui no meu copo. Saúde. E vamos então agora para a prece de encerramento. Eu lembro que na hora daquela prece, na hora daquela fluidificação, pausa para fazer com calma. Eu preciso fazer correndo porque a gente tem um tempo de 45 minutos. Né? Mas você vai pausando. Até no próprio Evangelho, pausa para fazer comentários também, tá ok? Então, vamos lá, prece de encerramento.
Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento. Obrigado pelas tantas reflexões que foram feitas hoje, que a gente compreenda e coloque elas na prática em nosso dia a dia. Obrigado também pela limpeza espiritual que foi feita neste local, que aqueles encarnados que aqui estiveram possam ser amparados, auxiliados, encaminhados para as instituições de ajuda e de auxílio, e que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, consigamos manter este local tão harmonizado como se encontra agora. Muito obrigado e que possamos estar aqui na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, gente, é isso aí, né? Estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, tá? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!